Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para mostrar para vocês aí a segunda parte do collab que eu fiz com o Vascaíno Sincero aí, eu respondendo algumas perguntas dele sobre a futura eleição do Vasco. Se você não viu a primeira parte, aconselho que veja, vai ter link aí para você ir para a primeira parte, depois volta aqui para continuar acompanhando a segunda parte aí dessa série, beleza? Então vamos assistir lá. Terceira pergunta, vamos lá. Eu quero saber também sobre o futebol. O Vasco ele tá muito mal de uns anos pra cá. Ele não consegue se firmar, ele fica perigando entre a zona de rebaixamento. Teve 2 rebaixamentos recentes, sobe, desce, a gente não vê um time bem estruturado, a maioria dos jogadores vem de empréstimo, não temos uma solução grande e o foco é todo na base. O Eurico ele tem no momento o projeto de não pagar por jogador. Se for para pagar, ele não traz o jogador. E também não dá para o Vasco se arriscar a comprar o jogador tendo várias dívidas para pagar. Nesse caso, dos candidatos, qual você acha que tem o perfil para melhorar o futebol do Vasco em relação à estrutura do futebol e a trazer jogadores? Então, eu acho que a gente tem que considerar 2 aspectos aí nessa situação. A primeira questão é que nem eu comentei lá na primeira pergunta, a gente tem que avaliar o orçamento do Vasco, não só considerando o quanto sai, mas considerando também o quanto entra, né? Então, se a gente consegue uma diretoria nova, que tem mais credibilidade no mercado, que consegue fechar patrocínios interessantes, que tem criatividade para descobrir novas formas de arrecadação, que faça realmente funcionar o projeto sócio-torcedor, a gente pode aumentar nossa renda, aumentar o orçamento que o clube tem para o ano, sem necessariamente ter que arriscar, ter que abrir mão de pagar as dívidas que já estão aí negociadas. E a outra questão é, mesmo com o orçamento que o Vasco tem hoje, eu acho que, pensando uma gestão profissional, fazendo um planejamento melhor, dava para montar times melhores. Essa tática, por exemplo, do Eurico Miranda, de não contratar jogador, não gastar dinheiro com jogador, e aí acaba só conseguindo trazer ou jogador emprestado, que venha de graça, que normalmente é jogador que está encostado, e aí os agentes botam para tentar fazer de vitrine no Vasco, ou então um jogador que já está no final de carreira, acabou o contrato com o clube, e aí consegue um último contrato com o Vasco. Eu acho que a gente não consegue melhorar a qualidade técnica do time e também não consegue gerar ativos que lá na frente possam gerar uma agenda para o clube, entendeu? Então eu acho que o Vasco tinha que montar um sistema ali, um departamento técnico que prospectasse aí no mercado interno, na segunda divisão, na América do Sul, jogadores com grande potencial no futuro, apostar em 1 ou 2 aí, né? E aí sempre vai ter o risco, mas quanto mais qualificada for a sua equipe que está avaliando o cenário, menor o risco fica, né? Trazer um jogador desconhecido da América do Sul, um talento novo que apareceu no Nordeste, no Norte do país, comprar, apostar que ele vai vingar no Vasco, vai ser um jogador que enquanto estiver no Vasco vai fazer o time do Vasco melhor e que lá na frente o Vasco consiga vender para fazer uma grana que ele vai poder reinvestir contratando novos jogadores, né? O Vasco fez muito pouco isso nessa administração Eurico Miranda. Eu consigo pensar em 2 nomes aqui, o Pikachu e o Madison. São jogadores que o Vasco contratou, que são jovens e que poderiam ser revendidos no futuro, né? E aí, por mais que se diga que não foram jogadores que vingaram esses exemplos, né? Pelo menos no momento não parece que vão ser jogadores que vão trazer nem qualidade técnica, nem dinheiro para o Vasco no futuro. Eu acho que caminha por aí, mas é que nem eu falei, precisa de ter um corpo técnico ali que faça melhores escolhas, faça escolhas mais acertadas para não ser mais dinheiro jogado pelo ralo, né? Mas eu não vejo por onde correr. Nesse sentido, eu espero que uma nova administração tenha mais ousadia assim, arrisque mais. Por mais que a gente possa eventualmente até quebrar a cara aí com os jogadores, eu acho que é o único caminho que o Vasco tem para trilhar aí, porque ficar pegando jogador emprestado, que fica um ano aqui, no final vai embora, sem deixar nenhum retorno financeiro, nem nenhum retorno técnico, eu acho que não é por aí. Desse jeito, se continuar com essa política, a gente vai ficar patinando aí temporada após temporada, sempre com esses times medianos aí e almejando no máximo lutar para não cair e num ano que der muita sorte, às vezes beliscar uma vaguinha na Libertadores, que também vai adiantar pouco, porque com essa política não vai conseguir fazer um time capaz de disputar a Libertadores de verdade. 4ª pergunta.
Bem, muito se sabe que na era Dinamite houve muito abandono referente à situação patrimonial do Vasco, inclusive vários vexames como falta de água e afins. Você sabe melhor do que eu sobre isso, e essa é uma preocupação da torcida, porque é algo que humilha muito o clube ter situações como essa da falta de água. Sobre a situação patrimonial do Vasco, sobre cuidar de seus entornos, cuidar de seu estádio, cuidar de suas marcas, quais dos candidatos você vê melhor preparado para isso? A questão aí do abandono de São Januário, da marca, da falta d'água, da gestão Dinamite, eu abordei isso no nosso vídeo que a gente falou sobre a Era Dinamite. Quem não assistiu, procura aí no nosso canal que eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas basicamente, o que eles apostaram naquela época foi num perdão governamental para a dívida do Vasco. Eles blefaram, pagaram para ver, acreditando que a Receita não ia dar o arroxo que deu, tirando aí 100% da renda do Vasco, né? É uma aposta que muitos clubes fazem, alguns são beneficiados. Por exemplo, essa semana mesmo o Corinthians estava com a corda no pescoço, apostou num perdão aí governamental e veio o ministro Alexandre de Moraes do STJ, passou uma lei lá, aliviou para eles tinham que tomar o arroxo que nem o Vasco tomou, não estão tomando. E aí, né, coisas do Brasil, gera uma injustiça técnica que quem está pagando tudo certinho, não se endivida para não melhorar o time, acaba sendo prejudicado, porque times que nem agora o Corinthians se endividam, quando chega a hora de pagar, se tem um trânsito melhor na política, acaba se livrando. Foi nesse caminho aí que o Vasco apostou na época, acabou quebrando a cara. Então eu acho que assim, daqui pra frente, a lição que fica, por mais que a gente possa se prejudicar também, sendo o cara certo, que paga as dívidas, enquanto o outro tá montando super times, apostando que lá no final vai ter sua dívida perdoada, eu acho que esse tem que ser o caminho do Vasco, é o caminho mais seguro, pra gente não ter mais surpresas no caminho. Eu espero que, sinceramente, nesse sentido, qualquer que seja o futuro presidente do Vasco, permaneça o Eurico ou venha qualquer um dos outros 4 candidatos aí, eu espero que tenha essa responsabilidade de não ficar mais apostando, blefando o futuro do Vasco nessas manobras inconsequentes aí. Eu acho que todo mundo viu aí o preço alto que se paga quando se dá um blefe desse e ele não cola, né? Então, sinceramente, eu espero que, independente de quem seja o presidente, a gente nunca mais entre por esse caminho aí e mantenha as dependências do clube com um mínimo aí de higiene e de cuidado. Eu acho que isso é o mínimo que dá para esperar de um presidente. Não é uma coisa muito complicada, vai. Por pior que seja a situação do Vasco, eu acho que é uma coisa que, independente de quem assuma o Vasco, repito mais uma vez, vai se repetir. Eu acho que esse mínimo de otimismo a gente pode ter. Galera, então é isso aí, estamos encerrando essa segunda parte dessa collab entre o Sobre Vasco e o Vascaíno Sincero. Eu vou recomendar aqui mais uma vez para vocês irem lá no canal do Vascaíno Sincero, quem não conhece, para conhecer. É um canal muito interessante que cobre o Vasco também, vai ter link aí para vocês irem. E fica o convite aqui para vocês assinarem o canal se vocês não assinaram, ligarem as notificações se ainda não estiverem ligados, porque vai sair aí a terceira e última parte dessa collab, onde eu respondo perguntas do Vascaíno Sincero sobre a próxima eleição do Vasco. E vocês sabem, né? O melhor sempre fica para o final. Então, fico aguardando vocês na parte final dessa collab. Beleza? A gente vai se falando.